Essa mensagem, ela nasceu de um livro que eu aconselho vocês a comprarem. É um livro muito bom, do mestre Hernandes Dias Lopes, para quem não conhece, um grande homem de Deus, um grande estudioso da palavra do Senhor. O livro ele chama O Maior Líder do Cristianismo. Paulo, o maior líder do cristianismo. Então esse sermão ele foi inspirado nesse livro e também ele participou recentemente, acabei vendo, de um podcast onde ele foi entrevistado, Inteligência Limitada. Ele participou desse podcast, então eu te aconselho, compre esse livro, assiste esse podcast que vai edificar a sua vida como edificou a minha, é maravilhoso. E eu queria começar com uma pergunta: você já se sentiu diminuído? Você já se sentiu num lugar onde parece que você está atrasado comparado a outras pessoas? Você já se sentiu o menor, talvez, em alguns lugares? Você já se sentiu, de alguma forma, pequeno e incapaz de mudar as circunstâncias? Ou num sentido de comparação que você olha e fala: nossa, mas parece que pro outro é tão mais fácil, parece que pro outro é tão mais tranquilo, a temporada que ele está vivendo eu gostaria de estar vivendo. E esse sentimento de comparação veio ao meu coração. Você não é o único que se compara, tá? Você acha que talvez você é o lírio do campo especial, que só você tem esse sentimento, mas eu venho te dar uma notícia boa: você não está sozinho, porque hoje o mundo nos leva a uma comparação a todo momento, a toda situação. E o meu coração foi levado a um lugar de comparação. Só que normalmente quando a gente entra nesse lugar, o que flui disso e os frutos deste local não são tão bons. E o meu coração se entristeceu e eu estava abatido, me sentindo pequeno e incapaz. E a quem que eu estava me comparando, os meus irmãos? Simples, Paulo da Bíblia. Eu falei: meu Deus, tinha alguém melhor para me comparar, não? Quando a gente olha, né, é mais fácil comparar, sei lá, alguém que está perto aqui, um André Fernandes da vida que está gigante, um grande líder, só me veio na cabeça agora, algum pastor influente, alguma coisa. É mais fácil, meus irmãos. Agora, Paulo, você olha para Paulo, como não se sentir pequeno diante deste homem, não é verdade? Só que essa artimanha desse sentimento é porque nós nos comparamos a fotos, nós nos comparamos a momentos que nós conseguimos enxergar da vida do outro. A gente não consegue entender que para aquele momento teve toda uma trajetória, um processo para que ele pudesse estar lá, vivendo uma coisa boa. E às vezes a gente se compara só aos ápices da vida do outro. Na verdade, a gente abre o Instagram, o sol que fez hoje com a graça de Deus. Você certamente tinha alguém na praia, num barco, comendo um churrasco maravilhoso. Que bênção, glória a Deus. E talvez você estava lá na sua casa, com o ar-condicionado quebrado, ou às vezes nem ar você tem, com o seu ventilador quebrado, ou nem ventilador você tem, você só com a sua janela aberta, passando calor. Você falou: meu Deus, minha vida é uma bênção. Aí você passa um pouquinho o Instagram, o rapaz que estudou com você na faculdade, abrindo a sua terceira empresa, ganhando milhões e rebentando, postando lá: esse é o melhor ano da minha vida e tal. Ou aquele músico com o qual você se compara: nossa, a gente começou junto, a carreira dele já está tão avançada. E a gente se compara a frações de momentos das vidas das pessoas. Isso é injusto demais. Isso não é bom, meus irmãos. Isso não é saudável. Porque certamente para estar num barco comendo churrasco num domingo, trabalhou demais. Não foi do dia para a noite que as coisas aconteceram. E a gente se esquece dos processos que são necessários na nossa vida para crescer. E a gente fica se comparando aos ápices, os picos, as grandezas. Nossa, casou, eu estou solteira, 30 anos, 20 anos está casando, meu Deus, vou ficar só. Não sabe se essa menina, sei lá, orou a vida toda, não sei, não é questão de orar também. A nossa vida é diferente, se contente com isso. Cada um tem uma história, cada um tem um tempo, cada um tem um momento, um destino, cada um tem um jeito, meus irmãos. Se a gente ficar se comparando a todos e a todo momento, colocando isso no nosso coração, nascerão sementes de amargura em nós. Não é saudável. E eu estava me comparando a Paulo, de uma forma muito profunda, porque a gente não ouve isso, a gente não fala isso. Eram homens e mulheres iguais a nós, sujeitos às mesmas coisas. Só que eu confesso a vocês que toda vez que eu vi um grande homem ou mulher de Deus, eu tinha um sentimento de que eles eram diferentes. Por mais que eu saiba isso é bíblico e real, eram pessoas como nós,
Eu olho para Abraão, eu olho para Moisés, eu olho para Paulo, eu olho para Pedro também, coitado, mas eu falo, esses caras têm alguma coisa diferente. Não é igual. Lá no fundo, sendo honesto, muito verdadeiro. Se é igual a gente, como que eles conseguiram chegar no patamar que eles chegaram? Se Paulo é igualzinho, por que ele chegou onde chegou e eu não consigo? Eu me sinto tão distante, tão pecador, tão falho, tão fraco, tão, às vezes, inútil. É duro. Mas esse é um sentimento que já nasceu no meu coração e talvez tenha nascido no seu também. E aí, meus irmãos, como um bom homem de Deus, orei ao Senhor, Ele me levou a estudar a vida de Paulo. Estudar esse grande homem de Deus e entender um pouco a perspectiva dele, o jeito dele, a formação dele, de quem ele era. E essa é uma ministração talvez um pouco diferente daquela que eu costumo fazer. Ela é mais ensino. Então, atenta a sua mente, dê ordem a ela, fala, presta atenção. Ouve que o Senhor quer falar com você, mente. Ouve que Jesus quer falar contigo. Pega esta atenção nos detalhes do que o Espírito Santo quer falar com você. Amém? Então nós sabemos quem é Paulo. Um homem que escreveu coisas do tipo, considero tudo como perca diante da grandeza de conhecer Jesus. Como? Como falar isso de verdade? Considero as riquezas como perca, considero a saúde como perca, considero a fama como perca, considero tudo como perca, como nada. Em algumas versões um pouco mais, eu não vou usar essa palavra, mas mais escrachado, sabe? Nada tem valor diante do conhecimento de quem você é, Jesus. Como chegar nesse nível? Sede meus imitadores como sou de Cristo. A vida para mim é Cristo e o morrer é lucro. Como chegar nesse ápice de fé, nessa certeza? E eu quero te mostrar um pouco a trajetória de Paulo. E a mensagem de hoje, o título dela é Forjado pela Fé. Abra comigo não, eu quero ler aqui. São 15 pontos. Se puder colocar para mim, Fê, por gentileza. Preste atenção, um pouquinho de um resumo bem panorâmico da história de Paulo. Primeiro lugar, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso, apedrejado em Listra. Só até aqui já arrebentava com a gente, né? Açoitado em praça pública em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, que a palavra de Deus revela maiores do que as suas próprias forças, feras terríveis, preso em Jerusalém, preso e acusado na Cesareia, enfrentou um naufrágio indo para Roma, picado por uma cobra em Malta, em Roma, preso e algemado e morto por amor a Jesus. Tira uma foto dessa perspectiva. Pela nossa concepção hoje, atual de sucesso, um fracassado. Olha aqui. Quem quer se comparar a uma pessoa que passa por isso? Um fracassado. E é isso que tem rompido o nosso coração. O que é sucesso para aqueles que creem em Cristo? O que é sucesso para aqueles que acreditam em Jesus? É a riqueza, é a fama, são os bens. O que é sucesso? A nossa concepção, quando depois que encontramos o grande Messias, tivemos um encontro com o amor. O que é o sucesso? Porque se o sucesso for em alguma dessas coisas, este é um fracassado. Um dos maiores líderes do cristianismo, o maior homem que eu pude conhecer estudando. Como se comparar? Será que a gente tem esse senso de comparação real? Ou a gente consegue, como eu falei, olhar apenas as vitórias, o alto, o grande? A gente esquece os processos que ele passou para alcançar esse tipo de fé e fidelidade. Às vezes nós vemos um evangelho tão nosso. Você reparou o louvor de hoje? Totalmente cristocêntrico. Nada para nós, tudo para ele. Nada para nós.
E a gente às vezes vai atrás do evangelho onde vai dar tudo certo. Você quer? Imagina alguém pregando para Paulo, vai dar tudo certo, viu? A primeira esquina que ele vira, uma cobra pega ele, a outra ele é preso, a outra tá com uma pedra nele. Ele falou: Jesus devia ter ficado sem você. O que é sucesso? O que para nós é sucesso, meus irmãos? E para isso a gente precisa entender o caminho que levou a esse homem passar por todas essas coisas. Todos esses desafios, todas essas montanhas, todos esses desertos, todas essas trevas, e ainda assim falar: viver é Cristo. Viver é Cristo. E morrer é lucro. Tudo é perca diante do conhecimento da tua grandeza, Jesus. Como? Vamos lá, vamos aprender um pouco sobre Saulo. Saulo, nascido romano, era de Tarso. E desde a sua juventude foi preparado para ser um grande líder religioso. Uma preparação de estudo rabínico, para ele ser um grande mestre da lei. Ele estudou com um grande rabino chamado Gamaliel. Estudou, aprendeu os princípios da Torá, o Antigo Testamento, a lei mosaica, como nós conhecemos. E ele aprendeu tanto, estudou tanto, à espera do Messias que ele não conseguia enxergar. E por ele ter sido preparado para isso, um grande estudioso, ele tinha um amor pela lei, um amor por aquilo que ele aprendeu. E ele tinha um senso de liderança extremamente forte. Só que ao mesmo tempo que ele nasce, é preparado para isso, outro nasce em Belém. É criado em Nazaré. O nosso Messias, o Salvador. E da mesma forma que ele foi preparado por Gamaliel, o nosso Senhor foi preparado para o madeiro, ao seu destino final, até a sua ressurreição. E assim Jesus cresce em conhecimento, diz a palavra de Deus, é levado ao madeiro. Antes disso, prega a sua mensagem, as boas novas. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. Só que não apenas por palavras, mas com poder. Ele curava aqueles que eram cegos, surdos, leprosos, coxos. Ele fez uma revolução sem ser um revolucionário. Ele mudou. Até hoje, antes e depois de Cristo. E ele morre. Ressuscita. E a igreja, que uma vez fraca, Cristo o único perseguido, agora se fortalece através do Espírito Santo. Por que buscam Jesus e tem tanta raiva dele? Havia um negócio naquela época chamado Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de líderes religiosos de grande influência que dominavam e faziam a gestão do templo. E o templo tinha muito dinheiro. E quando Jesus veio com a sua mensagem, abalou aquelas finanças. E parece que as coisas se repetem. Grandes religiosos interessados mais no dinheiro do que na verdade de Cristo. Com isso, nasce a perseguição de quem é Jesus, crucificado, e acontece o que eu falei. Só que o que acontece quando Jesus ressuscita? A mensagem dele fica mais forte. E agora não mais ele anuncia o reino de Deus, mas um grupo. Então não é mais uma perseguição a um homem só, mas a igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa perseguição era feita por homens violentos, e dentre eles talvez o mais violento de todos, Saulo. Um homem forjado para conhecer o Messias e não enxergava. Um homem forjado também por aquelas situações para odiar os cristãos. Ele se torna o maior anunciador do evangelho de Jesus. Que ironia! Será que parece um pouquinho com a sua história? Com a minha parece. Tinha tudo para não estar aqui ouvindo falando de Jesus, mas aqui o Senhor te trouxe. Aqui você está. Talvez toda a sua história indicou para você ir para um lado que não era estar aqui. Mas o Pai te encontrou. Aleluia! Glória a Deus! E violento era Saulo. Nervoso. A Bíblia trata Saulo como uma besta, como uma fera. Em Atos capítulo 9, se você puder, abra Atos capítulo 9. Verso 1. Diz assim:
Atos capítulo 9, verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Essa palavra no original grego, quando ela é escrita ameaças de morte, ela tem a mesma tradução de um predador indo atacar a sua presa, de uma fera, de uma pessoa violenta. Era comum Saulo entrar nas sinagogas, arrastar homens e mulheres que estavam ali ouvindo Jesus ou eram cristãos para serem condenados à morte. A Bíblia não nos revela e não dá tantos indícios assim. Ele talvez não matou com as suas próprias mãos, mas elas eram carregadas de sangue, porque por culpa dele, muitos foram mortos. Não só isso, a Bíblia também nos fala que ele levava as pessoas a blasfemar contra o Senhor. De que forma? Tortura, um torturador, violento, mau, uma besta, um homem completamente avesso à mensagem da cruz de Cristo. Como que esse cara se tornou Paulo que conhecemos? Até que esse touro indomável conhece o domador de touros. Conhece aquele que pode nos transformar, mudar. Abra comigo em Atos capítulo 26, verso 14. Diz assim: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao arguilhão só lhe trará dor. Em outra versão, dura coisa é recalcitares contra o arguilhão. O que significa esse final? O que significa isso? Arguilhão, meus irmãos, era uma vara para acalmar touros bravos, bois, era um espeto. Arguilhão é isso. Então, por todas as vezes que Saulo estava fazendo aquilo que contrariava o Senhor, perseguindo o Senhor, havia o Espírito que falava ao coração de Saulo, talvez levando ele para outro lugar: não faz isso, isso não é bom, isso não é bom. Mas ali havia um coração indomável, um coração duro que não permitia ser tocado. Eu não sei a sua história, mas eu tive várias vezes, sem conhecer quem era Jesus, alguma coisa no meu coração indicando que havia algo maior, alguma coisa dentro de mim falando: existe algo mais profundo. Só que eu resistia. Eu amava o mundo, eu amava beber, eu amava a droga, eu amava viver isso. E aí o meu duro coração resistia. Só que Jesus brada em alta voz, o grande domador de touros violentos: dura coisa é você resistir à minha palavra. Saulo, por que me persegues? E nesse encontro que Saulo tem com Jesus, ele cai prostrado, cego, e fala: quem és tu, mestre? Convertido do dia para a noite. Um encontro inesquecível com Jesus, talvez como o seu. E nesse momento a Bíblia também fala que imediatamente ele anunciava que Jesus era o Filho de Deus. Após ir até Ananias orar por eles, tirando a sua cegueira, em Damasco, anunciando que Jesus é o Filho de Deus, aquele que perseguia, aquele que era violento, aquele que odiava a mensagem da cruz, sendo o arauto da verdade. Aleluia! Que história, irmãos. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não percebe, parece que é uma linha para outra, né? A gente não tem noção da profundidade que isso significava, esse processo na vida de Saulo. Só que a gente acha que nesse momento, quando a gente lê a Bíblia, agora Saulo virou Paulo, ele mudou. Mentira, não é, lê de engano nosso. Ainda havia um processo que tinha que acontecer com ele, que ainda não tinha acontecido. E o que acontece? Por ele anunciar em Damasco que Jesus era Filho de Deus, ele causa a revolta dos judeus daquela época, e eles começam a perseguir Saulo. Nessa perseguição, Saulo tem que fugir. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, verso 11, abra comigo. Olha o que Saulo faz. Ao invés de ir para Jerusalém, ele vai para outro lugar. Gálatas capítulo 1, verso 11. Vocês estão me acompanhando? Não vai dormir não, hein? A palavra de Deus é bênção, meus irmãos. Talvez um pouco diferente do que você está acostumado, mas o Espírito vai falar com você certamente. Abre aí, Gálatas 1:11. Vamos ler, que eu amo a palavra de Deus. Diz assim:
Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi por pessoa alguma, nem me foi lhe ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram como foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso com as tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Escuta isso para a sua vida. Desde o ventre materno há um plano para você de paz. Amém? E me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Gentil, meus irmãos, todo não judeu, tá? Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco, depois de 3 anos. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Glória a Deus. O que aconteceu depois dele conhecer Jesus e anunciar que era filho de Deus? Ele não sobe a Jerusalém. Onde ele vai? Arábia. Ele vai para a Arábia por 3 anos. Que coincidência, os mesmos 3 anos que talvez Jesus passou com seus discípulos. O mesmo intensivo que Pedro teve conhecendo a Jesus. O mesmo intensivo com Jesus Saulo teve na Arábia. Agora, relendo a Torá, relendo o Antigo Testamento com a revelação real de quem era o Messias, sendo Jesus. Aqui no começo de Gálatas, capítulo 1, verso 11, ele fala: não recebi por revelação humana, mas por Jesus Cristo. O próprio Cristo ensinou a Saulo. O próprio Cristo sentou, falou das suas verdades e mudou e moldou o coração de Saulo. Sabe por quê, meus irmãos? A conversão, ela é instantânea. Você enxerga, vê Cristo, reconhece Cristo, o nosso coração é convertido de forma instantânea. Mas há um processo em nós de santificação. Um processo em nós que ele leva tempo, que ele leva um prazo, que ele não é de imediato. Sabe por quê? Porque o velho homem em nós é muito forte. Sabe por quê, meus irmãos? Assim como eu tinha vergonha de aceitar Jesus porque eu fumava, e eu tinha vergonha de aceitar Jesus, que eu olhava e falava: como a minha boca que fuma pode adorar o Senhor? Eu não posso falar o nome dele. Até que aceitei a Jesus, fiquei ainda cristão, convertido, 2 anos preso nesse vício, até que o processo de santificação em mim fosse concluído e eu fosse liberto de todo o cativeiro e toda a prisão. O processo de santificação. Só que hoje a gente vive um lugar onde a gente não aceita os processos das pessoas. Tá vendo? Aceitou Jesus, mas continua fazendo isso, continua fazendo aquilo. E o Espírito Santo querendo mudar e transformar e moldar o coração. E quando ele olha aos seus irmãos, o que ele vê? Pedras. Cadê os nossos processos e respeitar os processos do outro? Eu não estou falando que fumar é certo. É errado, é pecado, pare de fumar. Só que para quem é viciado como eu fui, sabe que não é assim do dia para a noite. Foi do dia para a noite, o dia que Deus fez um milagre na minha vida. Foi do dia para a noite. Mas levou 2 anos do dia para a noite. Um milagre. Que uma outra hora eu conto esse testemunho. E tantas outras coisas mudaram no meu coração durante esse processo de santificação. E assim com Saulo. Conheceu que era Jesus, convertido, mas ainda um processo dentro dele, marcas, um passado tenebroso. Não apenas isso. Conhecer quem é Cristo através da verdade. Estudar a palavra de Deus. Nós fizemos aqui um curso para estudar a palavra de Deus. Minoria estava aqui. Minoria. Você diz que ama Jesus. Amo você, Deus. Você é tudo para mim. A coisa mais importante da minha vida. Eu conheci você, eu me sujeito a você. Você é maravilhoso, é isso e aquilo. Mas o livro que você deixou para se revelar, com a sua profundeza, com as suas promessas, eu não quero parte, eu tenho preguiça. Quer sentir arrepio, meu irmão? Bota o dedo na tomada. Você vai sentir. Mas não há, tirando essa brincadeira, não há presença mais intensa do que reconhecer e entender quem Jesus é.
em entrar na presença dele de forma consciente, com um culto racional, mas sentindo o sobrenatural se mover, o céu se mover. Não há de você entender o que está acontecendo, compreender, discernir, conhecer. Estude a palavra de Deus. 3 anos Saulo precisou. A gente tem 2 cultos que vai e acha que é mestre. Estuda, amém? Vai estudar, amém? Estudar a Bíblia. Agora Saulo virou Paulo, né? Tá perfeitinho, redondinho. Ainda não. Quando ele volta, está a caminho de Jerusalém. E aqui eu vou te dar uma perspectiva através do estudo que eu tive, tá? Isso é uma revelação através da teologia, não é uma revelação expressa bíblica. Então é um conceito tirado através daquilo que nós entendemos a respeito da Bíblia. Falei um pouco confuso agora, mas para você entender, não está escrito linha após linha o que eu vou falar agora, mas há um certo indício de que isso é verdade. A maioria dos presbiterianos creem dessa forma, tá? Então são parte da doutrina, entende desse jeito. Saulo, está lá em Arábia e vai subir para Jerusalém. Só que a gente se lembra de como é a história de Saulo. Saulo foi preparado para ser um grande líder, um grande homem de Deus. E Jerusalém ficava num lugar chamado Judéia, na região da Judéia. E a Judéia, meus irmãos, era um local onde era o centro do estudo. Valorizava muito o estudo. E a maioria dos discípulos, dos apóstolos que já estavam em Jerusalém, vinham da Galileia, uma outra região, uma região mais simples, mais rural. Então eles não tinham a instrução rabínica. Então talvez, na cabeça de Saulo, ele falava: rapaz, depois de tudo isso, depois de 3 anos, um intensivo com Jesus, depois de ele ter me deixado cego, me trouxe à vista, depois de tudo isso, eu vou chegar lá e aquele povo vai me ouvir, porque eu tenho descendência, eu sou romano, eu tenho instrução rabínica, eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem, eles vão ouvir a minha voz, eles vão ouvir o que eu tenho para dizer, eu vou ter importância, eu vou conseguir, eles dependem de mim, quase isso. E quando ele sobe, está a caminho de Jerusalém, o que acontece? A igreja fala: não, você não entra aqui não, você matava, você perseguia, você era violento, você vai entrar aqui, é quase que um cavalo de Troia, não é essa a expressão, mas é quase como uma armadilha. Você vai entrar aqui para matar a gente, para perseguir a gente, aqui você não entra. Imagina, Saulo, depois de tudo isso, fala: cara, que loucura. Só que o que acontece? Barnabé e os apóstolos, os discípulos, intervêm em favor de Saulo, porque tinham visto em Damasco ele anunciar que Jesus era o Filho de Deus. E receberam notícia disso e aceitaram Saulo lá em Jerusalém. Quando Saulo entra, o que talvez está na cabeça dele? Agora vamos arrebentar, agora Jesus vai ser ouvido, nós vamos chegar falando do evangelho, as coisas vão voar, eu tenho prestígio, eu sou o cara. Rapaz, quando os judeus souberam que Saulo estava em Jerusalém, outra revolta, quiseram matar Saulo, foram atrás com fúria, não deixaram. Saulo pouco fez em Jerusalém, se não me falha a memória, foram 15 dias que ele passou lá em tribulação, ele não conseguia fazer nada. E aí o que acontece? A igreja fala: Saulo, vaza, vai embora, os judeus vão te matar, sai daqui. Não satisfeito, não saiu. O que acontece? Há uma grande revelação de Deus para Saulo. Deus fala: Saulo, sai de Jerusalém. E aí Saulo começa a arrazoar com Deus. Não, Deus, eu estava aqui quando Estevão foi apedrejado, eu participei da morte dele, eu persegui cristãos, eu fiz isso, eu tenho uma dívida, eu preciso estar aqui, as coisas só funcionam comigo, eu. Discute com Deus. Tudo depende de mim. Tudo depende de mim. As tuas capacidades, a tua história, os teus diplomas, o teu dinheiro, a tua influência, a tua cidadania. O que é isso diante de mim, Paulo? Pegam Saulo, sabe para onde manda? De volta para Tarso. Tiram ele de lá.
E sabe o que acontece na igreja de Jerusalém quando Saulo sai de lá? A Bíblia nos revela que há paz e crescimento. O cara mais habilidoso no seu time. Você tem empresa, você fala, cara, se eu tivesse esse cara com esse currículo aqui, a minha empresa vai voar. A minha empresa é isso, não sei o quê. O cara mais habilidoso, mais preparado, mais para estar no lugar certo. Quando o cara sai, as coisas começam a ser. Sabe por quê? Porque na igreja de Deus, na igreja de Jesus, só tem lugar para uma estrela. A estrela da manhã. Jesus de Nazaré. O Deus vivo. Ele brilha. Não há espaço para popstar. Não há espaço para fama. Não há espaço para glória própria. Não há espaço para prestígio próprio. Não há espaço para o seu ego, para a sua vaidade. Há espaço para Jesus. E quando Jesus está à frente, as coisas andam. Talvez algumas coisas na sua vida precisam você tirar o pé um pouquinho para Deus poder botar a mão. Talvez você ache que tudo depende de você. O seu sucesso, a sua fama, o seu prestígio. Acho que depende muito mais de Deus, tá? E a história de Saulo nos ensina isso. Saulo vai a Tarso, sua terra natal. Sabe quanto tempo ele fica lá? 10 anos. 10 anos no anonimato. Um cara que tinha um currículo para ser o estouro, o maior, o mais famoso do Instagram, o mais famoso do TikTok, o mais relevante. 10 anos no anonimato, sendo tratado por Deus. Tratado no seu coração para que ele pudesse se tornar, aí sim, quem nós conhecemos. Será que você consegue suportar isso? Será que você consegue sentar um pouquinho e ser tratado no seu coração por tanto tempo? Ou será que você entra em rebeldia? Estou perdendo tempo. Eu tenho que fazer a faculdade agora. Eu não passei no vestibular. Minha vida acabou. Meu namoro acabou. Acabou. E você botando um monte de ponto final. E Deus querendo te deixar descansar. 10 anos se passam. O que acontece? Barnabé está em Antioquia. E a igreja de Antioquia ficava na terceira maior região daquela época. E ele precisava de ajuda. O que acontece com Barnabé? Conheço um cara, Saulo. Ele vai me ajudar. Manda buscar Saulo. Ele vai para Antioquia. E ali mais 1 ano. A palavra de Deus nos revela. Abra comigo, vamos lá. Acho que o nosso tempo está curto, mas é Atos 22, capítulo 22, verso 17, tá? 1 ano, Saulo está naquele lugar, jejuando, orando, até que acontece algo. Uma grande manifestação do poder de Deus através de Saulo. Ele chega através de um cara que estava atrapalhando a ministração do evangelho e fala assim: cala-te, pois você atrapalha a ministração do evangelho verdadeiro, fique cego. E da mesma maneira que ele ficou cego, aquele homem fica cego. E ali é a primeira vez, na palavra de Deus, na Bíblia, que ele abandona ou deixa de usar o seu nome Saulo para utilizar o seu nome Paulo. Aqui não é que ele faz igual fez com Abraão. Abrão para Abraão. Este era o nome romano dele. Seu nome romano era Paulo. E a Bíblia nos mostra que os nomes têm significado. O que significa Paulo, você sabe? Pequeno. O nome de Paulo nos revela talvez um coração orgulhoso que ele tinha. Ele levou quase 14 anos para ele ser trabalhado. Um processo do qual talvez a gente não aguentaria, mas o que seria o resultado desse processo? Considero tudo como perca diante da grandeza de conhecer Jesus. A estar numa prisão horrível, escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, corri a corrida, guardei a fé.
coração inabalável. Sei viver no muito e no pouco. Me imita como eu imito Cristo, porque certa vez Jesus falou: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. O que faltava em Paulo. No fim de todas as contas, eu estou falando sobre humildade essa noite, que pouco se fala na igreja de Jesus. Corações soberbos e vaidosos estão regados dentro da igreja e dentro do mundo. E se você quiser viver o mais surpreendente, mais profundo amor de Deus e da presença de Deus, humildade. A humildade, meus irmãos, é o que faz a gente conseguir perdoar o imperdoável. Que a gente sai de um estado de vítima, de lamber as nossas próprias feridas, assim como Saulo se sentia falando: eu fiz isso, eu preciso recompensar Deus. Para saber o homem que ele é. Para entender que quando estou fraco, é que estou forte. Porque quem faz a obra é o grande rei. Talvez o que falta em nós é humildade. Para chegar até Jesus de uma forma verdadeira, mostrando o nosso pecado, os nossos erros. Chega de mentira em nós. Se revela verdadeiramente quem você é a Ele, para que Ele possa tratar o seu coração. O que você está sentindo, que está guardado e você não consegue falar? Você já lutou contra a depressão? Eu já. E por vezes, quando eu conheci Jesus, eu olhei com retrospectiva e falei: se eu conhecesse Cristo, eu abriria o meu coração, porque eu chegava em pontos que eu não conseguia aguentar. E às vezes a gente está destruído e a gente não consegue abrir para Deus. Jesus, eu estou preocupado, eu não consigo sentir a sua presença, eu estou fraco, estou triste, Pai. Me consola, ó Espírito Santo. Toca a minha alma, Pai. Aí a gente finge que está tudo bem, bota uma roupa bonita, pega uma guitarra, um violão, adora o Senhor. E por conta de vaidade, ego, a gente não vive o mais profundo de Deus. Às vezes por vaidade e ego a gente não deixa um irmão nos ajudar. Imagina aceitar uma coisa dessa, uma cesta básica que eu devia ter trazido. Eu aceitar que estou com uma situação financeira menor. Eu que pregava, agora ter que sentar no banco e ouvir. Eu que era líder de louvor, agora ter que passar por audição. A humildade nos leva a entender a essência do servir, que é amor. A gente não faz porque a gente é obrigado. A gente não faz porque tem um líder mandando, porque tem escala. A gente não canta aqui porque é obrigado, marcou na agenda. Porque o combustível que nos move é o amor a Deus acima de todas as coisas. E aí a gente quebra o orgulho em nós. E entende que a igreja é dele. Nossa vida é dele. Nossos dias são dele. E todas as frustrações que passamos com humildade, a gente consegue entender que a mão dele estava em tudo. Toda a porta fechada. Todo não. Toda traição. Porque sabe o que em Filipenses capítulo 11 ou capítulo 1 também, eu não me lembro agora bem, Paulo fala: de tudo que passei me levou à anunciação do evangelho de Jesus. Tudo que me aconteceu para a glória do Pai. Não considero nada como perca. Toda porta fechada, todo não, toda mentira, tudo. Se você deixar a humildade trabalhar em você, você vai compreender de uma forma mais humilde, mais verdadeira, mais real. Quantas vezes a gente ouve se pregar sobre isso, meus irmãos? Porque a gente acha que nós somos humildes. Ninguém aqui se acha desumilde, eu tenho certeza. Mas se o Espírito sondar o teu coração, há áreas que ele precisa tocar. Quer voltar a viver o primeiro amor? Seja humilde e reconheça que você não mais o vive. E você depende do agir de Deus. Quer tratar melhor a sua esposa? Reconheça em humildade que você precisa do auxílio do Espírito Santo. E reconheça que você precisa pedir perdão.
perdão aos seus filhos, perdão aos seus pais, tenha humildade. Humildade em falar para Deus: Deus, estou revoltado com você. Você não curou meu pai. Você não curou minha mãe. Você não me deu filho. Fala comigo. Para encerrar, a banda pode subir. Nós vamos fazer algo espiritual essa noite, amém? Para a gente encerrar. Talvez a mensagem não foi do jeito que você gostaria. Talvez você estava esperando um Brunão aqui. Glória a Deus, vamos andar sobre o mar. Vamos botar o cajado no chão e o mar vai abrir. Se não abrir, a gente anda. Se faltar comida, Deus multiplica. Tudo isso é verdade e revela quem Deus é em nós. Mas certas vezes nós precisamos ter o nosso coração passado por um processo e algumas palavras que nos moldam para que a gente viva isso. E eu quero orar por essa noite, por corações humildes. Você vai fechar o seu olho. Você vai deixar o Espírito Santo falar com você. Você não é obrigado a fazer nada do que eu estou falando, tá? Se você não quiser, não faça. Quiser ficar de olho aberto, fica à vontade. Não tem regra aqui pro agir de Deus. Mas quando a gente fecha o olho, a gente dá uma silenciada nas distrações que estão ao nosso redor. Um pouquinho no silêncio a gente pode perceber talvez o Espírito Santo falando conosco, que a gente não perceberia. Fecha o olho, mas não dorme, que estou encerrando. Deixa o Espírito Santo conversar com você um pouquinho. Deixa ele te mostrar onde o seu ego está um pouco exacerbado. Talvez você não consegue ouvir nenhuma repreensão de um chefe, de um pai, que você se revolta. Acha que tem razão em tudo. Essa é uma noite que o orgulho e a vaidade vão ser quebrados. E quando isso acontece, os céus se movem de uma maneira tão poderosa. Quando o coração se torna humilde e constrangido diante da presença de Jesus, meus irmãos, a presença dele vem de uma forma como é difícil explicar. É difícil compreender. Ela vem alcançando os lados mais profundos do nosso coração, trazendo paz e silêncio para toda voz e gritaria que tem nos machucado. Quando a gente encontra essa presença e tem um coração humilde, a gente consegue compreender a graça. O amor de Jesus por nós, mesmo não tendo valor algum. A gente consegue compreender o amor de Deus por nós. Quando nós reconhecemos quão pequenos nós somos e quão grande Deus é. Grande és tu, Jesus. Grande és tu, Jesus. Teu povo está aqui, Pai. Ensina-nos. Ensina-nos, Pai, aonde o nosso coração está torto, está manchado. Não nos leva, Pai, a ter uma vida, Pai, de aparência. Um glória a Deus que sai sem profundidade na Tua presença. Um uau, sem qualquer tipo de percepção de quem Tu és, Jesus. Tira de nós, Pai, o coração do fariseu, que a boca adora, os lábios te engrandecem, mas por dentro estamos mortos. Leva a tua igreja, Jesus, a um lugar de humildade e verdade contigo, Pai. Hoje é dia de ceia, dia de olhar para a nossa vida e encontrar os lugares que precisam ser trocados mais uma vez, os vícios que precisam ser quebrados, as mentiras que foram ditas. Essa noite fala conosco. Não queremos ser uma igreja, Pai, que vive uma grande voz alta, um grande nome, grandes reconhecimentos, se o Senhor não for a estrela que brilha, Pai. Olha todo o coração que essa noite está fragilizado, machucado, Jesus. Eu tenho visto isso. Tenho visto alguns corações que estão aqui, Pai, que assim, da mesma forma que um dia eu busquei a morte,
estão desejando o mesmo fim. Encontra esse coração, Pai. Leva esperança, Jesus. A esperança viva da Tua presença. Derruba montanhas que foram erguidas dentro de nós. Derruba mentiras que foram ditas por nós mesmos e pelos outros. Se encontra conosco essa noite, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Derrama a sua presença neste lugar, Jesus. O teu povo chama. Os teus filhos estão aqui, Deus. Move no nosso meio. Eu creio que o seu coração foi mudado e transformado. Então eu te peço, Pai, por estes que foram corajosos para ligar na terra, coisas que foram ligadas no céu, que o teu Espírito seja derramado e seja tocada mais profunda identidade deles, para os levar a um lugar, Pai, de amor sincero por Ti. Somos todos vaidosos, Pai, todos, Deus Todo-Poderoso, orgulhosos de nós mesmos. Precisamos aprender de Ti, aprender, Pai, com o Seu exemplo, que mesmo sendo Deus, abriu mão de Sua glória, e aquele que era o maior não veio para ser servido, mas para servir. Então nos leva, Jesus, a todos nós que está aqui, Pai, a uma revelação profunda do Teu Evangelho. E cuida, Pai, para que os dias sejam tocados pelo Senhor, e seja marcado hoje, esta noite, uma nova temporada sobre cada um deles. Toda ansiedade e medo que pode residir em sua mente, dúvidas, prejuízos que eles possam ter tido, eu oro em nome de Jesus, uma nova temporada, um novo tempo, cheio de Teu poder, assim como é revelado em Atos, quando eles estavam unidos, uníssonos, em uma só voz, e Teu Espírito desceu, como línguas repartidas entre fome, nos encheu da Tua presença. Assim eu oro esta noite, que sejamos cheios da Sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, então. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.